O book é uma resenha crítica original baseada no livro Terapia Cognitivo-Comportamental, de Judith Beck. A terapia cognitivo-comportamental. No começo da década de 1960, o psiquiatra Aaron Beck criou um tipo de psicoterapia, originalmente chamado de terapia cognitiva. Hoje, chamamos de terapia cognitivo-comportamental, ou TCC. Ele descobriu que o modelo era eficiente para tratar a depressão. Diferentemente dos outros modelos da época, a TCC é estruturada, focada no presente e tem curta duração. A TCC se baseia na mudança de pensamentos e comportamentos disfuncionais. Isso significa ações ou ideias que são inadequadas, inúteis ou atrapalham a vida das pessoas. Desde então, ele se dedicou a aprimorar esse modelo para que atendesse às populações diversas com uma ampla gama de problemas. O tratamento foca nas crenças específicas e nos padrões de pensamento dos pacientes. O terapeuta trabalha para produzir mudanças nas ideias e no sistema de crenças, criando um novo bem-estar emocional duradouro. O trabalho de Aaron Beck foi refinado por vários pesquisadores do mundo, fazendo com que a abordagem terapêutica ficasse ainda mais robusta. Vencendo pensamentos disfuncionais. A base teórica da TCC é o modelo cognitivo. Nele, os pensamentos disfuncionais influenciam o humor e o bem-estar de uma pessoa. Eles são comuns em todos os transtornos psicológicos. A função do terapeuta é ensinar seu paciente a avaliá-los de uma forma realista e objetiva. Uma pessoa deprimida, por exemplo, poderia ter o pensamento disfuncional de "eu não faço nada direito". Esse pensamento tem consequências emocionais e comportamentais. Ele pode levá-la a ficar triste e se refugiar na cama. Mas se um terapeuta ajudasse o paciente a olhar para esse pensamento de forma objetiva, com lupa, faria-o perceber que é uma generalização. Nesse caso, o paciente provavelmente faz várias coisas bem. Encarar as coisas de forma objetiva faria com que ele se sentisse melhor, o que amenizaria o comportamento deprimido. Para que as mudanças sejam duradouras, os terapeutas usam o mesmo método em um nível mais profundo. É o das crenças básicas da pessoa sobre ela mesma. A queda de dominós da psicanálise. No começo da década de 1960, Aaron Beck decidiu testar o princípio da psicanálise de que a depressão é fruto da hostilidade das pessoas contra si próprias. Investigando os sonhos dos pacientes, ele descobriu justamente o contrário. Eles tinham poucos temas ligados à hostilidade. A ciência não estava dando respaldo às ideias do ramo da psicologia fundado por Sigmund Freud. Neste ponto, a fileira de dominós da psicanálise começou a cair. Aaron percebeu que a depressão não poderia ser entendida corretamente a partir da lógica da hostilidade. No entanto, ele notou outra coisa. Os pacientes tinham um tipo de pensamento rápido que usavam para qualificar a si próprios. Ele chamou de pensamentos automáticos. A partir daí, ele intuitivamente sugeriu aos pacientes que respondessem a esses pensamentos. Com o tempo, o método se tornou adaptável a outros transtornos, com uma boa taxa de sucesso para enfrentar a ansiedade. Os resultados nos estudos científicos eram promissores. Isso deu origem à base da TCC. As reações sempre fazem sentido. No modelo cognitivo, as emoções e os comportamentos são frutos da percepção sobre os acontecimentos. O que conta não é o fato, mas a interpretação que fazemos dele. Só que a forma com a qual nos comportamos é fruto do que pensamos sobre um evento. Não é a situação que determina como agimos. As reações sempre fazem sentido, desde que saibamos o que as pessoas pensam. Enquanto você lê esse microbook, uma parte se concentra nas informações do texto. É a que está digerindo as informações. Outra, no entanto, tem pensamentos rápidos e avaliativos. Esses são os chamados de pensamentos automáticos. Não são fruto de ponderações ou raciocínios. Ao contrário, eles surgem de forma espontânea. No entanto, identificá-los e questioná-los é a chave para mudar as emoções e os comportamentos. Temos o poder de conferir a viabilidade de uma ideia e ver se ela realmente faz sentido. É como se fôssemos cientistas da própria mente. Identificando os pensamentos automáticos. No modelo cognitivo, a interpretação de uma situação pode ser fruto de pensamentos automáticos que influenciam as emoções e os comportamentos. Pessoas com questões de saúde mental costumam interpretar erroneamente eventos neutros e até positivos. Isso faz com que suas ideias sejam tendenciosas. Embora mais comuns em pessoas com sofrimento psicológico, essas ideias rápidas são comuns a todos. Na maior parte do tempo, não temos consciência delas. Um leitor deste microbook, por exemplo, poderá ter o pensamento automático: "eu não consigo entender isto", e sentir um pouco de ansiedade. No entanto, esse mesmo leitor, ao identificá-lo, poderá respondê-lo mentalmente de forma produtiva, com "eu entendo uma parte desse texto, não é tão difícil, só preciso reler essa seção". Esse tipo de debate interno é uma experiência comum.
Pessoas com sofrimento ainda assim têm dificuldade para se envolver nesse tipo de análise crítica. O foco da TCC é lhes ensinar ferramentas para isso. Percebendo as emoções. As emoções são fundamentais na TCC. O principal objetivo da terapia é aliviar os sintomas, e eles se manifestam principalmente por elas. Os sentimentos negativos intensos são dolorosos e tornam-se disfuncionais quando atrapalham a capacidade de pensar e resolver problemas de um paciente. Pessoas com transtornos psiquiátricos vivem as emoções com uma intensidade excessiva e inadequada. No entanto, elas fazem sentido quando conhecemos a força e o tipo de pensamentos automáticos do paciente. Só que não dá para resolver todas as inadequações emocionais de uma pessoa. Por isso, o terapeuta debate com o paciente sobre quais são os problemas mais importantes. Esses são o foco do tratamento. No geral, o que conta é o que gera um nível mais alto de dificuldades. A função da TCC não é eliminar o sofrimento. As emoções negativas fazem parte da vida. Seu papel é resolver as prioridades. Criando uma aliança terapêutica sólida. Já passamos da metade do microbook e a autora conta como a TCC depende de uma sólida aliança terapêutica. Pessoas com problemas de saúde mental podem ter dificuldades de confiar em alguém. Por isso, o terapeuta se esforça para demonstrar afeto, empatia, interesse, atenção e competência. É preciso fazer comentários empáticos, ouvir cuidadosamente e respeitar o sofrimento. O ideal é assinalar os sucessos do paciente, ainda que sejam modestos. Aqui, o psicólogo pode pedir um feedback para ver se foi compreensível o suficiente. O que vale é desenvolver confiança desde o primeiro contato. Isso se dá por afirmações de empatia, boas escolhas de palavras, cuidado no tom da voz, na linguagem corporal e nas expressões faciais. Alianças sólidas levam a resultados melhores no tratamento. Para isso é preciso demonstrar boa habilidade terapêutica, ser compreensível, compartilhar seu plano de tratamento, decidir em conjunto, procurar o feedback, ajudar o paciente na resolução de problemas, adaptar-se ao jeito de se comunicar do paciente. Analisando pensamentos automáticos. Os pacientes têm infinitos pensamentos automáticos por dia. Em uma sessão, o terapeuta ajuda o paciente a analisar só os mais importantes. Imagine, por exemplo, que um paciente deprimido expressa o seguinte pensamento: ninguém gosta de mim. O psicólogo ajudaria o paciente a descobrir: quais são as evidências a favor e contra essa ideia? Quais são os pontos de vista alternativos? Qual é a ideia mais realista? Qual é o efeito de cultivar essa crença? Qual seria o efeito de mudar esse pensamento? O que o paciente diria caso alguém de quem ele gosta, como um amigo ou familiar, dissesse a mesma coisa? Normalmente, o paciente tem facilidade de encontrar evidências a favor do pensamento automático e dificuldades de pensar no que o contraria. Nesse caso, o terapeuta poderia ajudá-lo a pensar, por exemplo, em pessoas que gostam dele, ou levantar questionamentos sobre o quanto as pessoas que parecem rejeitá-lo realmente o rejeitam. A TCC é um trabalho em equipe. A TCC não é tocada individualmente. O terapeuta precisa da colaboração e da participação ativa do paciente. É um trabalho em equipe. Juntos, paciente e psicólogo decidem o que trabalhar em cada sessão e o que fazer entre elas. Inicialmente, o profissional de saúde mental é mais ativo. À medida que o paciente se familiariza com o tratamento, ele passa a se tornar mais ativo na sessão. A partir daí, decide sobre o que falar, identificando os próprios pontos importantes. O psicólogo serve de guia e estimula a participação. Ele vai ajudá-lo a priorizar o que é realmente importante. Para que as intervenções aconteçam, elas precisam ser justificadas e dependem da aprovação do paciente. As decisões na TCC são colaborativas. O psicólogo também sugere algumas atividades de autoajuda para serem feitas em casa. Elas viram pauta nas sessões seguintes. Ensinando o paciente a ser seu próprio terapeuta. A TCC é educativa. Seu foco é ensinar a pessoa a se tornar seu próprio terapeuta. O psicólogo lhe ensina sobre o modelo cognitivo e as interações entre pensamento, sentimento e emoções. Ele não só serve como guia para a criação de objetos, como sugere que o paciente leve para casa anotações que servirão de referência depois do tratamento. Antes do término do tratamento, o terapeuta prepara o paciente. A ideia é prevenir recaídas e fazer com que o trabalho no consultório dure o maior tempo possível. É importante deixar claro que a recuperação não acontece em uma linha reta. É alternada com platôs, retrocessos e flutuações. Há dificuldades ocasionais. No entanto, o paciente estará bem equipado para lidar com elas. O psicólogo estará atento em todas as sessões para reforçar os progressos no consultório. Assim, cada pequeno passo em direção a uma saúde mental melhor será notado.
limitando o tempo. A TCC não foi feita para durar para sempre ou tratar o paciente por um número ilimitado de consultas. Muitas pessoas com ansiedade são tratadas em um espaço curto, de 6 a 4 sessões. O papel do terapeuta é aliviar os sintomas, ajudando a vencer os problemas mais urgentes e ensinando habilidades para evitar a recaída. No geral, é preciso gastar tempo suficiente para criar a relação terapêutica e despertar o engajamento do paciente para trabalhar em equipe de forma eficiente. Se a aliança for sólida, o tratamento será mais curto e exigirá um número menor de sessões. Com o progresso, é possível colaborativamente experimentar sessões menos frequentes. Dá para experimentar consultas quinzenais, mensais ou até trimestrais. Assim, há uma prevenção de recaída sem tornar o paciente dependente da regularidade no consultório para que encontre o caminho da saúde mental. O empirismo colaborativo. As pessoas têm centenas de pensamentos automáticos por dia. O terapeuta ajuda a identificá-los e a adotar uma perspectiva mais realista. Isso leva o paciente a se sentir melhor emocionalmente a partir da descoberta guiada, o processo de avaliação dos pensamentos. Ele também participa do empirismo colaborativo, quando trabalha com o paciente para descobrir a validade de um pensamento automático. Há uma investigação no consultório. O psicólogo não questiona frontalmente os pensamentos, mas trabalha com o paciente de forma colaborativa. Assim, eles descobrem a validade juntos. A TCC não segue a tradição psicanalítica de investigar exaustivamente o passado. Seu foco é nos problemas atuais, independentemente de seu diagnóstico. Só se volta ao passado quando é preciso questionar algum pensamento automático de agora que tem raízes infantis. Notas finais. Embora possa ser lido por qualquer pessoa, o público-alvo original de Judith Beck em terapia cognitivo-comportamental é o de terapeutas. Por isso, o livro dá orientações de como lidar com pacientes e mostra um repertório de técnicas a serem usadas no consultório. Dica do 12 minutos. Os psicólogos contemporâneos e os antigos filósofos estoicos têm coisas em comum. É o que o terapeuta cognitivo-comportamental Donald Robertson mostra em Pense como um Imperador, uma leitura sobre a forma de pensar de Marco Aurélio. Veja no 12 minutos.